cenário de proteção passiva, o que nós podemos esperar de 2026? Eu vejo um incremento de preocupação, até porque a gente está tendo muitos incêndios. Então, quando algum lado da balança ele está pesando mais, e aí é falta de bons projetos, de bons profissionais executando a construção, experimentos, né, comprando de uma forma que não equaliza direito ou não atende às normas técnicas e certificações. Quando o bombeiro ou os fiscalizadores também não fiscalizam tudo, porque eles não têm condição de fiscalizar tudo, aí a coisa vai pesando. Vai chegar uma hora que essa bomba estoura. Ela estoura em forma de incêndio. E antes de finalizar o Prevcast, eu tenho um convite super especial para você. A Prev Weekend, que é a maior imersão de prevenção e combate a incêndio, já tem data marcada e prévio local. Vai acontecer aqui em São Paulo, dos dias 27 a 30 de agosto. É a maior imersão da América Latina. São 4 dias focados em prevenção contra incêndio, onde você tem a oportunidade de passar 4 dias inteiros junto com os maiores especialistas do setor, os melhores fabricantes, os melhores distribuidores e ainda a melhor Prev Comunidade. Então, se você quer fazer parte, se você tem interesse, preciso te avisar que as vagas, além de ser limitadas, cada aluno passa por uma entrevista. Então, você precisa deixar seu nome aqui no nosso formulário para que eu, Renata, possa ligar para você quando abrir a próxima sessão de entrevista e fazer a sua entrevista para você fazer parte dessa comunidade incrível que é a Prev Weekend. Fala galera, estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje, continuando a nossa temporada, estou aqui com uma pessoa que vocês já viram várias vezes no Prevcast. Quem é aluno Prev Weekend já teve oportunidade de assistir palestras, de conversar durante os COFs. Estou aqui com o Rogério Lin, ele que hoje está como presidente da ABPP, é superintendente do CB24 e diretor da CKC do Brasil, que é uma empresa que vocês também já conhecem, porque a gente já falou sobre isso por aqui. Inclusive, foi a empresa que ajudou nós a transformarmos o estúdio em um ambiente seguro, né, Rogério? Legal. Renata, primeiro, obrigado, né, pelo convite. É sempre uma satisfação estar com você aqui, esse trabalho bonito que você tem feito, né, de levar a informação de uma forma leve, né, para o público, porque falar de segurança contra incêndio tem uma certa complexidade, mas eu acho que vocês conseguem transmitir isso de uma forma muito clara. Ai, obrigada, Rogério. E foi ano passado que a gente passou a tinta, né? Acho que foi o retardante de chamas, Aham. né, para espuma, para tecido. Então, isso é uma coisa que a gente sempre conscientiza as pessoas. Porque muitas vezes a gente não enxerga, né, o retardante. Você não sabe se esse tecido está protegido ou não. Você não sabe se a espuma acústica está protegida ou não. E aí acontece uma boate Kiss, acontece um incêndio que nem aconteceu na Suíça, né, recentemente. A gente vê que não é exclusividade país que é desenvolvido, né? Tem países desenvolvidos que também sofrem com essa mesma problemática. A gente pode até abordar um pouco esse assunto depois, que é algo muito interessante da gente entender onde que a gente está falhando, onde o mundo está falhando. Por que que o erro se repete tantas vezes? Em tantos lugares Em diferentes, tantos né? lugares diferentes. Gente, só contextualizando, para quem é aluno antigo do Prevcast, lembra que nós tínhamos um outro estúdio, era uma mesa, ficava cada um de um lado, e atrás nós tínhamos espuma. Então, quando os meninos começaram a mexer aqui no estúdio, eles iam trocar essas espumas, aí o pessoal da CKC enviou o retardante junto com todas as instruções para que o estúdio ficasse 100% protegido. Afinal, se estamos falando de prevenção contra incêndio aqui dentro, nós precisamos estar 100% protegidos, precisamos estar garantindo que realmente tem essa proteção. Perfeito. Rogério, nós conversamos no finalzinho do ano passado sobre uma viagem que você fez com a sua família junto com o Jeffrey, que eu acompanhava tudo pelo LinkedIn, porque eu achava incrível. E acredito que esse pode ser o primeiro assunto da gente abordar nesse episódio, porque eu lembro que foi muito visível na sua viagem a diferença cultural em relação não só à proteção passiva, mas a diferença cultural em relação à prevenção contra incêndio em outros países. Você pode compartilhar um pouquinho com nós como é que foi essa experiência? Não, perfeito. A gente fez uma viagem maravilhosa com a minha família. Então, total eram 5 crianças, né? Porque eu tenho 3, meu irmão tem 2. Então, imagina 5 primos juntos, né? Brincando bastante no Japão. As crianças são muito disciplinadas, né? E as nossas crianças, a gente tomou algumas broncas, né, do pessoal, porque elas corriam para lá, para cá, gritavam. Criança brasileira, né? Não tem jeito.
E lá não, a cultura é muito disciplinada, então as crianças são quietinhas, elas comem sem derrubar as coisas, né? É difícil ver uma criança lá chorando, né, em público ou esperneando. E aí a gente entende um pouco, né, dessa cultura, né, do asiático em geral. Eu diria não só o japonês, mas o asiático como um todo, né? Eles têm essa cultura da disciplina, de fazer as coisas de forma metódica. E quando a gente vai para o Japão, pensando isso para o lado da prevenção, da segurança, eu acho que se acentua mais ainda, porque imagina um país onde você tem um adensamento populacional muito grande, então você tem muitas pessoas em muitos lugares, espaços, né, apertados, e com sismo. Então, acontecer um terremoto, pode colapsar um prédio, pode cair coisa em cima da sua cabeça. Então, desde criança, essas famílias estão habituadas já a terem prevenção no sangue. Né? E quando a gente pensa em sismo, pode romper tubulação de gás, pode dar um curto-circuito em elétrica, então aí podem ter outros desdobramentos. Então incêndio é um deles, né? E a cultura japonesa ela se preocupa muito com essa questão do incêndio. Então eles levam muito a sério treinamentos. A gente teve a oportunidade de conhecer um desses centros de treinamento. Então é um prédio inteiro construído, são 6, 7 pavimentos. Cada pavimento faz um tipo de treinamento para grupos de idades diferentes. Então eles têm essa consciência de que cada grupo de idade tem uma responsabilidade e tem um pacote de conhecimentos, né, que ela vai acessando e desdobrando, e aquilo lá acontece de forma constante. Então é subsidiado pelo governo federal, acredito que tem outros centros desses também pelo Japão, e ele é aberto ao público. Então a gente teve a oportunidade de se inscrever, né, e participar. O pessoal lá tinha até a preocupação da questão da língua, mas a gente estava com uma pessoa que conseguiu ajudar a gente a traduzir, a gente contratou um tradutor, né, para a gente poder entender todas as práticas. E uma dessas práticas era justamente entrar num ambiente com fumaça e fogo. Só que era um fogo simulado por uma tela e a fumaça era fumaça aquela não tóxica, né? E aí eles ensinavam você a andar agachado, cobrir com um pano, né, o rosto, em seguida colocar a mão, a parte daqui, antes de abrir uma porta, né, e aí encontrar o caminho para evadir. E as crianças participavam disso, então elas adoravam. Né, e ficava uma câmera externa, né, então o pessoal que ainda não entrava conseguia ver o pessoal caminhando por dentro, encontrava um caminho que não era adequado e ia para o outro. Que legal. Então teve. E aí tem simulação de sismo, então você vai numa mesa onde eles simulam um dos terremotos que aconteceu no Japão, que foi um dos mais violentos, né? E tudo chacoalha. Então você tem que se segurar de uma forma que, né, você não caia ou que você entenda mesmo de fato como que é um terremoto. Eu nunca tinha passado por um terremoto, né? Então, para mim foi bem interessante. E isso é uma iniciativa do governo? É uma iniciativa do governo deles lá. Então é pública, né? É uma iniciativa pública. Eles recebem fundos e esses centros de treinamento eles treinam milhares de pessoas por ano. Então eu imagino que nas escolas eles também praticam essa prevenção, né? De evacuação, de incêndio, de sismo. Só que tem centros específicos para você aprofundar mais ainda o seu treinamento. Então, primeiros socorros, você tem uma infinidade de atividades que eles acabam realizando. E você falou que são vários, né, treinamentos, então a gente não está falando apenas de prevenção contra incêndio, mas um deles era de prevenção contra incêndio. E aí o foco desse treinamento, ele era muito mais em relação à evacuação. A evacuação, a gente teve combate também, então utilizar extintores, Caraca, então era uma tela simulando o incêndio também, só que quando o jato d'água batia lá, o incêndio diminuía. que legal. Então foi muito interessante, a gente conseguiu também usar o extintor, teve o do sismo e esse de evacuação no dia. E durante a viagem de vocês, ou durante esse treinamento, vocês conseguiram ter acesso à proteção passiva mesmo operando, funcionando? Sim, sim, a gente via no dia a dia. Então, quando você entra Sim, a numa gente via no estação, dia a dia. uma estação de trem, ou de trem-bala, você vê todas as medidas, né, de segurança, de acantonamento de fumaça, muita cortina corta-fogo para compartimentação de ambientes, mas mantinha o fluxo das pessoas, né, passando. Então, eu parecia um maluco ali tirando foto de tudo, filmando
tudo. Selagens resistentes ao fogo, elementos envidraçados resistentes ao fogo, né? Portas especiais. Então a gente via muita coisa e muito bem feita. Muito bem feita. Uma curiosidade, tem algum país hoje que é exemplo em proteção passiva? Bom, eu diria que o Reino Unido é um país que, depois do grande incêndio de Londres, né, eles levaram muito a sério essa questão de afastamento entre as edificações, de vias para que os bombeiros pudessem socorrer, porque se uma edificação colapsa na via, você não tem acesso das viaturas para combate. Do uso de materiais, então, menos inflamáveis, né? Eles tiveram até a época vitoriana, onde eles utilizavam só construção em pedra, né? Depois de todas as casas em madeira terem pegado fogo, a cidade inteira pegou fogo. E lá evoluiu muito essa questão de produção passiva. Então, a Europa como um todo dissemina muito essa cultura, tá, de produção passiva, mas você vê ela empregada na Ásia inteira. Você vê ela empregada nos Estados Unidos, na América do Norte, com muita intensidade também, apesar de lá eles não usarem muito o termo produção passiva, né? Eles falam, compartimentação é partition, você pega a segurança estrutural, já está lá dimensionada, indústria de concreto, de aço, de madeira, cada um já resolve a sua questão de forma técnica, né? E eles têm o International Building Code, que é o regulamento nacional deles, que pode se aplicar a condados, né, de uma forma mais específica. Ou eles podem agravar ou selecionar os itens que eles querem que proteja, né? E aí o bombeiro lá, ele não tem um papel de aprovar projeto, ele é como se fosse um orientador. Ele pode olhar a sua obra e falar assim, ó, aqui acho que é um ponto de atenção, porque as pessoas vão ter dificuldade de evacuar. Por que você não melhora isso ou faz aquilo, né? Toma uma medida. Mas essa orientação, ela se torna obrigatória, se torna mandatória ou é só Não, uma orientação? ela não é uma obrigação mandatória. O próprio condado define as regras, né? E aí o projeto é aprovado normalmente numa prefeitura e aí depois é fiscalizado por essa própria prefeitura. Entendi. E olhando nesse cenário de proteção passiva, o que nós podemos esperar de 2026? Eu conversei recentemente com o Luiz Fernando e ele comentou que ele falou, a procura por vidro aumentou. Parece que, né, o pessoal entendeu a importância. Você vê isso para 2026? Eu vejo um incremento de preocupação, até porque a gente está tendo muitos incêndios. Então, é o que eu costumo dizer, quando algum lado da balança, né, ele está pesando mais, né, e aí falta de bons projetos, de bons profissionais executando a construção, suprimentos, né, comprando de uma forma que não equaliza direito ou não atende às normas técnicas e certificações. Quando o bombeiro ou os fiscalizadores também não fiscalizam tudo, porque eles não têm condição de fiscalizar tudo, né, aí a coisa vai pesando. Vai chegar uma hora que essa bomba estoura. Ela estoura em forma de incêndio. Então, isso pode acontecer sim. E aí o pessoal volta àquela tensão, né? Um exemplo que eu dou muito claro é a Botkiss. A Botkiss, quando aconteceu, os anos seguintes foram anos que você falava, nossa, só se fala em segurança contra incêndio. Né, a demanda por segurança contra incêndio, valorização do profissional de segurança contra incêndio cresceu muito nesse período. E o que isso nos demonstra? Que o pessoal esquece, porque ao longo do tempo eles vão deixando de se preocupar com isso. Isso aconteceu há muito tempo atrás, não deve acontecer de novo, a gente já criou as regulamentações e normas adequadas, mas é esse problema do esquecimento que pode trazer a uma nova tragédia. Na verdade, a memória do brasileiro em si, ela é curta, né? Sim. Ela é segmentada. Eu te diria que assim, a maioria das culturas, né, quando a gente fala em prevenção, normalmente elas estão muito atentas ao dia a dia e elas, de fato, não podem esquecer a história, né? Basta a gente ver o valor que se dá a museus, a questões históricas, né? A gente tem que valorizar isso. A gente, infelizmente, tem sofrido muitas perdas, né? Acho que até no Paraná, recentemente, teve uma edificação histórica também, né? Que era uma escola que também pegou fogo, patrimônio histórico. A gente chegou a escrever uma norma, BNTPR 1016, que trata justamente de edificações históricas, como que você faz segurança contra incêndio. Porque é diferente a forma de você fazer segurança contra incêndio, né? Nessas edificações.
E acaba que nessas edificações históricas, tombadas, você não tem o mesmo livre acesso para sair executando tudo que a norma pede, né? Então, são medidas compensatórias pontuais que vão garantir essa segurança. Eu costumo dizer que assim, tem sempre alguma forma de você entregar mais Mitigar esse risco. segurança. Eu não consigo instalar nenhum sistema de segurança. Você pode limitar o público, o máximo que você pode colocar naquela edificação, né? Porque aí você torna ela mais segura. Sim. O fato de você não lotar lá com milhares de pessoas e fazer um evento, fazer alguma coisa dentro dessas edificações. E tem alguma inovação ou algo, sei lá, que acabou de ser lançado que vem para facilitar na proteção passiva? A gente fez uma viagem à Europa, né, no ano passado e a gente visitou várias fábricas, né, de novas tecnologias. Então, desde caixilhos com novas tecnologias, né, de corte térmico, até elementos envidraçados, né, com sistemas novos, que você tem sistemas compostos, por exemplo, vidro resistente ao fogo com vidro balístico. Vidro resistente ao fogo com a prova de Legal. explosão. Então, consulados, né? Agora a gente está em época de guerras, infelizmente, mas consulados, né? Esses lugares costumam utilizar esse tipo de vidro, né? Então, existe um aumento desse tipo de demanda para vidros de segurança, mas não só contra bala, contra explosão, mas também incêndio, porque em seguida de uma explosão você tem incêndio. É muito comum, né? Tem muita caloria. E a gente visitou uma fábrica que produz também uma placa que é utilizada em túneis. Então a gente vai ter o primeiro túnel submerso aqui no Brasil, e a norma de túneis submersos exige que a proteção da estrutura do túnel, né, como ela está numa área úmida, normalmente é concreto armado absorve muita umidade. Sim. E aí ele tem um spalling, que é justamente o lascamento explosivo. E quando você tem um caminhão pegando fogo dentro de um túnel, por exemplo, essa temperatura chega até 1.300 graus com facilidade. E 1.300 graus causa um spalling muito, muito acelerado. E aí esse túnel pode colapsar. Então imagina, você construir um túnel submerso na água e ele colapsa. Isso é jogar fora um túnel e Sim. tem que construir ele novamente. Então essa tecnologia evita isso. E ela veio Legal. justamente daquele incêndio que aconteceu no túnel Mont Blanc, né? Que foi um incêndio que matou mais de 38 pessoas, foi um caminhão que pegou fogo, e tudo isso acendeu o alerta de que os túneis precisam de uma proteção especial. Recentemente, né, a IT-35 do Corpo de Bombeiros de São Paulo mudou a solicitação. Todos os túneis que têm esse tipo de risco, eles têm que ter atendimento à curva RWS. Essa é uma curva suíça que chega a 1.350 graus, e a estrutura tem que suportar por 2 horas normalmente. E na verdade o túnel, ele num primeiro momento, quando é olhado, beleza, parece algo inofensivo, mas na verdade é justamente isso, né? Está num congestionamento, os próprios túneis aqui de São Paulo. Está num congestionamento, começa um incêndio lá no meio. Eu tenho um pavor enorme, porque imagina eu com 3 crianças presas Do nas carro. cadeirinhas, ter que tirar uma por uma, né, e conseguir evacuar com segurança de um túnel é muito complicado. E eu vou te dizer que a grande maioria dos túneis que a gente tem no Brasil, Não. eles não têm uma rota de fuga, né? Então, novos túneis como o da Você Tamoios fala, do tamanho já está são sendo um dos exemplos. extremamente modernos. Então, eles têm um túnel paralelo, que é a rota de fuga, com uma anticâmara, A com 2 sinalização portas tá linda, corta-fogo. porque se eu não me engano, Exato. foi uma das empresas que são referências que fizeram. Sim. Então, uma sinalização extremamente clara, né, e gigantesca para que a pessoa consiga se balizar. Por quê? Num túnel, quando começa o incêndio, vai lotar de fumaça muito rápido. O ambiente é muito confinado. Então, o problema é justamente visibilidade e rapidez para as pessoas conseguirem fugir. Então, as saídas de emergência estão a cada 250 metros de distância, tem que estar muito bem sinalizadas. O sistema de extração de fumaça tem que tirar aquela fumaça rapidamente. Então, a detecção não pode ser um detector de calor ou de fumaça, porque senão um caminhão fumando ali dentro desregulado acionaria esse detector. Então, um detector termovelocimétrico, tem que ter monitoramento por câmera, e tudo isso tem que estar protegido, porque todo o cabeamento que alimenta esse sistema de segurança estão correndo lado a lado, né? Então ele tem que ter uma câmara que protege ela contra o fogo também, né? Então são várias tecnologias e eu fico feliz de ver os túneis avançando, a regulamentação avançando, né? Então tem
o Capitão Diniz lá, ele faz um baita de um trabalho, o Ricardo Miranda também faz um baita de um trabalho, é projetista de túneis, né? Especialista nessa área, eles fazem um trabalho muito bonito aí. Eu lembro que você. Na verdade, eu não lembro agora. Eu acho que você me falou do Ricardo Miranda e o Jeffrey me apresentou pra ele. É Legal. um nome que a gente quer trazer aqui pro Sim, Prevcast, sim. justamente para isso, porque é uma outra área que precisa de atenção. Se você conseguir a agenda dele, porque ele viaja umas 60 vezes para fora. A gente conversou com ele, bem isso é a dificuldade. Agora, até falando dessas novas legislações, atualizações, Rogério, recentemente a gente teve a questão da IT 41, a lei que veio à tona. Como é que você acredita que isso vai impactar na prevenção contra incêndio? Perfeito. O governo estadual de São Paulo editou uma lei, né, foi aprovada na Assembleia Legislativa, que é a Lei 18.403. Justamente uma lei que ela proíbe que o condomínio proíba a instalação de um carregador, desde que ele atenda às normas vigentes e tenha um responsável técnico assinando por aquelas instalações. E isso seja feito por conta do próprio morador, né? O que a gente recomenda? Que os condomínios busquem uma instalação de uma infraestrutura compartilhada, né, que você preveja por onde vão passar os cabos, porque isso pode acontecer, né, e pode acontecer de uma forma acelerada, média ou lenta, depende de cada condomínio, de quem vai ter carros que são os que são plugados, né, na tomada, então híbridos e totalmente elétricos, normalmente vão ter essa necessidade. E uma coisa que a gente está vendo é que muitos condomínios, né, muitas vezes até por desinformação, estavam proibindo, com o medo de justamente falar assim, se colocar um carro elétrico ou um carregador vai pegar fogo, a gente tem que entender que o risco está antes. O risco já estava na garagem. Né? O risco de carros a combustão, o risco de todos os veículos e cargas de incêndio, a quantidade de plástico, borracha que aumentou, o tamanho dos veículos que aumentaram, a rápida propagação de chamas de um veículo para o outro, independente da tecnologia. Né? Aí você vai me dizer, o carro elétrico ele pega fogo por muito mais tempo. Ele pode pegar fogo por muito mais tempo. A bateria, de fato, exige um tipo de combate diferente. Né? Você diferente. tem que ter uma estratégia de combate diferente, mas é uma carga de incêndio tal qual é o carro a combustão interna. Então é importante o pessoal desmistificar isso e se atentar à segurança de todas as instalações elétricas e também complementando com a nova IT 41, né, que o Corpo de Bombeiros de São Paulo publicou. Ela traz uma série de itens que devem ser adequados, então desde sistema de desligamento geral, né, dos carregadores, a questão de sinalização desses carregadores, a questão de você poder instalar sistemas aí a partir do modo 3, que aí é aquele chamado wallbox, né, convencionalmente, e você evitar realmente improvisos, né? Então a gente muitas vezes vê o pessoal instalando sem os dispositivos de proteção, DPS, DR, sem adequado aterramento. Então, tudo isso faz parte da segurança. Senão, realmente, você pode aumentar o risco de um incêndio na edificação. Então, buscar empresas qualificadas com técnicos e responsáveis técnicos. Né? Sabe que agora, 7 de maio? 6 de março, o episódio do Prevcast que foi ao ar foi justamente um episódio falando sobre isso. Sobre os cuidados que nós precisaríamos ter. Então veio o Marcelo Vale, junto com mais 2 especialistas na área, um especialista na parte de manutenção, o outro especialista na parte de condomínios. Legal. E aí, o que nós estamos vendo, Rogério, é que está tendo uma movimentação muito bacana em relação a normativas. No entanto, ainda é um desafio para o condomínio conseguir se adequar. Porque são várias demandas e são demandas que para um condomínio de 80 anos, ele já não tem nem estrutura para suportar isso, né? É difícil os condomínios antigos se adequarem a novas previsões, né, de sistemas de proteção contra incêndio. Então, por exemplo, se eu pegar um condomínio antigo e falar, instala sistema de extração de fumaça, sprinkler, né, pode ser que alguns tenham mais dificuldade. Né?
Agora, o que existe é detecção. Eu entendo que sistemas de detecção e alarme de incêndio deveria ser obrigatório até dentro das unidades autônomas. Sim. Esse é o meu entendimento. Alguns estados já obrigam, dependendo da altura da edificação, né? Então, Santa Catarina passou de 100 metros de altura, tem que ter detecção dentro das unidades autônomas, tem que ter sprinkler dentro das unidades autônomas. Então, isso é um avanço. Uma coisa que eu acho que é muito importante é prever justamente, no mínimo, detecção e outras medidas. Então, melhorar as rotas de fuga. Eu não consigo instalar sprinkler, mas eu consigo instalar um sistema de distração, eu consigo melhorar a sinalização, eu consigo construir mais uma rota de fuga, de repente. Cada prédio tem a sua arquitetura, né? Então, acho que é importante prever tudo isso para melhorar, de fato, a segurança das garagens. Uma das coisas são as estruturas também, elas podem ser protegidas. Então, tem muita estrutura hoje em dia, mesmo de concreto armado, que pode ter alguma patologia. E aí você tem que contratar um profissional especializado, não vai contratar quando a armadura estiver exposta ou a viga estiver já Caindo. contorcendo, caindo, né? Então é importante fazer uma manutenção preventiva porque essas estruturas vão sofrer muito durante o incêndio, tá? E isso é importante, cada edificação prever isso. Manutenção, tudo exige alguma manutenção, né? E eu lembro que nesse podcast, uma das coisas faladas foi justamente o que você mencionou. O risco, ele já existe. É. O carro a combustão ou o carro elétrico, os dois têm o risco. Não é só quando o carro elétrico está carregando que ele tem um risco, ele Não. só existindo, ele já pode ser um risco. E a gente até mencionou também, Rogério, que não é só isso, né? Hoje nós temos patinete elétrico, bicicleta elétrico, Sim. todos os eletrodomésticos possíveis elétricos. Então, isso já vai trazendo uma outra demanda de análise, até mesmo da minha corrente que eu tenho, da capacidade elétrica que essa edificação possui. Então, eu vejo que talvez os holofotes vieram para um lado, mas é muito além disso, né? Sim, eu acompanho muito, né, essa questão da eletromobilidade e é muito importante a gente entender que isso traz muitos benefícios, né? Desde poluição, a questão de sustentabilidade, a questão de barulho, né? Quem aguenta mais essas motos, né, fazendo tanto barulho na rua, acelerando, e tem uns que até modificam o escapamento. Então, tem certas coisas que o ser humano poderia ser poupado, principalmente em grandes centros, né? E que a eletromobilidade traz como algo sustentável e possível. Né? Então, tem vários países mundo afora, desde Noruega, Suécia, até a própria China, vários grandes centros, você já desfruta de um grande silêncio e de menos poluição. Então, acho que isso é um fator muito positivo. Agora, isso tem que ser feito, obviamente, com muita segurança. Então, quando você pensa em eletromobilidade de levíssimos, né, que são esses equipamentos que o pessoal leva para casa para carregar ou leva para utiliza para ir para o trabalho, então as bicicletas, né, agora regulamentaram, né, toda essa parte de eletromobilidade também para definir o que é o autopropelido, qual que é o entre-eixo deles, lá de 130 centímetros. Então, tudo isso traz uma melhoria da segurança como um todo. Né? E a segurança contra incêndio a gente não pode esquecer também, porque se a pessoa não tiver um bom carregador, se ela não tiver uma instalação elétrica adequada, ou se ela não tiver uma bateria que foi fabricada e manutenida de forma adequada, né, com certificações e tudo isso, e proteções, porque cada bateria ela pode ter um pacote de proteções, né? Então, o Marcelo deve ter falado disso, você além do BMS, que é o que controla, gerencia, você tem termopares que simulam a temperatura, então ele para de carregar no momento que já aqueceu muito, né? Não precisa esperar a bateria chegar até os 90% para ele começar a reduzir a carga, né? Então, acho que tudo isso traz mais segurança como um todo. E o grande desafio é justamente entender como é que esses fabricantes estão fazendo. Será que cada um está fazendo lá no seu quintal ou não? Você tem grandes empresas, eu sei que tem grandes empresas, até na Zona Franca de Manaus, que fazem um trabalho muito bem feito, né? E com segurança, trazem tecnologias, mas entender quantos fabricantes, quantas marcas a gente tem, o quão seguro isso está, né? E aí começar a registrar dados estatísticos também, porque a gente tem pouco dado estatístico sobre isso, para a gente entender se a problemática
ela primeiro existe ou não existe, né? Nova York começou a computar lá o número de incêndios, né, de eletromobilidade levíssimos e morria lá 6 a 7 pessoas por ano, né? E eles caíram ainda numa problemática de proibir. E quando proibiu, piorou mais ainda o índice, porque o pessoal começou a comprar no mercado negro, e aí o do mercado negro era pior ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões também de proíbe, não proíbe ou não. Vamos melhorar a normalização, vamos melhorar a certificação, vamos melhorar a qualidade dos produtos e vamos conscientizar as pessoas também, né? Será que não dá para carregar só na garagem? Talvez não levar isso para dentro do apartamento. Então, tudo isso, os condomínios vão ter que deliberar, vão ter que debater isso aí. Até porque proibir eu não vejo como uma É, solução, né? eu, Não, já é algo que existe, já é algo que está na rua, já é algo que funciona né, e já é algo que está mostrando um potencial de mercado, uma busca de mercado muito grande, né? Um crescimento de mercado muito exponencial. Então, não vejo um caminho muito inteligente nesse sentido. sim, Agora, você mencionou, Rogério, que existem alguns países que já existe esse silêncio pela mobilidade, né? Mobilidade dos elétricos, veículos eletrificados, né? sim. Que os meninos comentaram. Como que funciona a proteção contra incêndio nesses lugares? Como que eles fizeram para ter esse controle? Porque hoje no Brasil o que mais trava, né? O que o pessoal mais se desespera é a questão do sprinkler. Poxa, eu nem tenho onde pôr um reservatório, como é que eu vou colocar essa tubulação, não tenho onde passar e etc. Sim. E aí, num primeiro momento, nós tínhamos ou o sprinkler ou a compartimentação, mas aí tem 3 metros, tem não sei o quê, você mata a Sim. vaga. Como é que é feito lá fora? Então, essa é uma ótima pergunta, porque quando eu viajei para o exterior, visitei vários países da África, né, da Ásia e da Europa, a gente percebeu que essa infraestrutura de proteção já estava instalada antes dos carros elétricos A ou cultura é híbridos outra, né? chegarem. Então, assim, quando na França, por exemplo, você tem 2 subsolos, você já tem que ter sprinkler, né? Até um subsolo ainda não, mas tem outras medidas de proteção, tem extração de fumaça, detectores. Então, tudo isso já estava instalado nessas edificações, tanto que eles instalam carregadores do tipo 4, que é o carregador de corrente contínua, né? O DC, onde a potência é muito maior, então é um equipamento mais robusto. Muitas vezes ele conta até com uma bateria interna para dar o pico de carga, né? Então, tudo isso é algo que já estava acontecendo. Então, esses incêndios começaram a preocupar, sim. Tudo que é novidade vira manchete. Sim. Né? Mostrar carro velho pegando fogo já não era mais uma novidade. Agora, o carro elétrico, né, entrou muito no foco. Por quê? Porque eram incêndios diferentes. Então, você tinha fuga térmica, às vezes tinha alguns jatos de fogo. Você tinha uma preocupação se isso vinha do problema do fabricante da bateria, do fabricante do automóvel, ou se era um problema externo. Né? E aí, muitos casos, a gente descobriu que era do fabricante da bateria, então inúmeros recalls foram feitos, né? Ao longo desses últimos 10 anos. Foram mais de 100 recalls que aconteceram. Então, mas isso mostra o quê? Uma resposta rápida da indústria também, porque essa é uma indústria que ela é bem policiada, ela é bem controlada, ela tem protocolos muito claros, ela também investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, esses carros são testados à exaustão. Eles rodam milhões de quilômetros em todas as condições, carregam de todas as formas, rodam de todas as formas, para realmente evitar um perigo maior, para realmente já constatar o que precisa ter, né, nessas construções para evitar esse tipo de risco. E uma das coisas que eles fazem no banco de baterias é justamente uma barreira de proteção para ela não entrar dentro da cabine. Além de toda a estrutura, né, desses veículos serem reforçadas para evitar que a bateria, durante um acidente, quer seja um impacto frontal, lateral, traseiro, venha avançar para a estrutura da bateria. Porque se você danificar a bateria, aí você vai ter justamente uma bateria esmagada, e aí você começa um processo de fuga térmica, né, que pode iniciar um incêndio ou não, tá? Mas tem uma grande probabilidade quando você tem esse choque mecânico. Justamente, uma das perguntas que eu tinha era sobre isso. Recentemente, lá na minha cidade, um jovem em alta velocidade bateu numa árvore, num muro, num poste, em algum lugar assim. E ele morreu porque o veículo explodiu. Era um veículo elétrico e Sim. ele explodiu na hora e o menino Esse não foi o que foi tinha. encontrado no banco de trás, não é? Ai, não lembro.
Então, assim, quando um veículo a combustão bate, também existe chance de pegar fogo, né? E tem inúmeros casos que pegaram fogo de fato. E aí, inclusive, com um tanque de combustível rompido. No carro elétrico tem a mesma problemática. Por isso que eles constroem ela para justamente evitar que um impacto venha afetar esse banco de baterias. E ele tem essas camadas de proteção, ele desliga a corrente também, contínua, tem uma série de dispositivos. Mas, obviamente, ele não é a prova de todos os danos. Então, se a pessoa tiver o que tem acontecido, né? Eu conversei com o Glenn da EV Fire Safe, lá, que ele veio lá da Austrália, e ele falou, uma das grandes preocupações nossas é que esses veículos têm muita potência, eles têm muito torque, então as pessoas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de potência. E aí, que nem quando você pega uma Ferrari, Porsche, né? O pessoal que acelera um pouco mais perde o controle e simplesmente batem esses carros. E os veículos elétricos têm essa questão. Então, você pega modelos que parecem um carro de família, eles fazem 0 a 100 em 4 segundos. Atingem velocidades assim altas com muita facilidade, né? Eu rodo de carro elétrico e você percebe isso, né? E na minha idade eu falo, nossa, isso aqui você tem que tomar cuidado, porque se você calcular um pouquinho errado a dose, você não consegue parar ou não consegue fazer uma curva. Então tem que Tem que usar ter com consciência, né? uma consciência a mais, né? Agora, Rogério, tem duas ações que é importante a gente compartilhar aqui com o público do Prevcast, que é como estão as novidades, as movimentações, o que tem de novo na BPP em 2026? Legal. A BPP está trazendo uma série de novidades aí. Uma delas é o associado pessoa física. Então, significa que não vai ter mais o jurídica? Não, o jurídica ele vai continuar existindo, né? Que são as empresas que suportam, que têm direito a voto, têm direito a cargos eletivos, têm direito a participar dos conselhos. Mas o pessoa física ele vai poder participar de todos os comitês técnicos. Então, a gente tem 6 comitês técnicos hoje: certificação, portas corta-fogo, reação ao fogo, estrutural, certificação, né? Tá faltando um que eu não estou lembrando agora, mas basicamente ele vai poder participar como voluntário da associação, e ele é muito direcionado para acadêmicos, bombeiros, toda a parte de funcionários de empresas, né, que muitas vezes a empresa dele não quer participar, mas ele está numa grande construtora que vira e mexe tem assuntos de produção passiva. Então acaba virando uma comunidade onde a gente consegue discutir bastante produção passiva, consegue assistenciar essas pessoas também, né, a buscarem o caminho adequado, a buscarem as normas adequadas, e a gente melhorar de fato, né, a conscientização para a produção passiva. E a BPP também está com a iniciativa da Expo Incêndio, né? Então a gente está trazendo aí para 2027 em maio, né? Então já reservem a agenda de vocês em maio aí. Vai ter a Expo Incêndio novamente, uma área muito maior, 50% maior em área. Conteúdo também vai ter o CIP, né? Vai ter o congresso da BSPK, deve ter uma trilha aí também da Fundabom, o pessoal da BI PCI também deve formar uma trilha. Você vai estar lá com a gente com certeza também. Então eu acho que é um evento muito importante da gente trazer novidades. Então a nossa ideia é trazer algumas pautas novas, né? O CIP a gente já começou a discutir o conteúdo. Então uma das coisas que a gente estava falando é que a gente tem que trazer essa conscientização, né, das pessoas do que é importante na prevenção. Por que produção passiva, né, ela sempre é esquecida, porque ela normalmente está escondida, né, ninguém percebe, ninguém repara. Então trazer um pouco dessa conscientização. E a Expo Incêndio, ela é a única feira que é 100% incêndio, né? Exato. A gente sentiu que existia uma demanda reprimida, né? Porque todas as outras feiras traziam muito questão de segurança do trabalho, EPIs, né? Esse tipo de coisa que é importante ter, existir. Mas segurança contra incêndio, a gente entendeu que ela merecia um foco. Né, e o foco dela foi justamente na Expo Incêndio. Então, essa primeira edição foi um grande sucesso, né? Mais de 4.500 pessoas passaram pelo evento. Então, isso é uma coisa que para a gente mostrou que existe essa demanda.
né? E isso aconteceu em vários outros países da América Latina, lá desde o México, né, até Argentina, Chile, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, todos esses lugares tiveram esse crescimento. E vai ter novos custos para a Expo Incêndio? O CIP já tem uma previsão de valores? O acesso à feira apenas vai ser gratuito? Isso ainda está sendo discutido, então eu ainda não consigo te dar a certeza dos valores, né? Mas isso ainda está sendo discutido. Qual que é a data? Já temos? A data temos, é em maio, eu tenho que pegar o dia específico, depois eu te faço. A gente vai deixar aqui a data Isso, exata de melhor. quando que vai ser a Expo Incêndio. Gente, agora a ABPP, ela continua com a iniciativa da ABPP Café, né? Sim, o ABPP Café continua. Inclusive, temos um episódio aí com o Corpo de Bombeiros, está confirmado já. Vamos ter o Major Nelson e o Capitão Melchiori. Vai ser um episódio aí que a gente vai abordar justamente essa questão da ET41, como que as garagens têm que Legal. estar preparadas, quais são as tecnologias, esclarecer dúvidas do pessoal. Então, quem for acessar, vai acontecer agora no fim do mês, né? Última sexta-feira do mês sempre. E a gente tem esses 10 episódios ao longo do ano, mas é um assunto muito bacana aí. E é sempre na última sexta-feira, né? E sempre tem um assunto novo. Gente, sempre um assunto novo, ao vivo, pelo YouTube. Então, você consegue assistir do seu escritório, do seu trabalho, e comentando ali, e sua dúvida já sendo tirada. Então, é algo bem bacana. A gente lá no escritório costuma assistir sempre também. Sim, eu sempre te vejo lá. Obrigado pelo prestígio. Rogério, para nós finalizarmos o podcast, eu gostaria que você deixasse 3 orientações técnicas para projetista, instalador, para galera que acompanha o Prevcast, voltar dessa temática que a gente trouxe, desde a parte cultural, a parte de especificação da proteção passiva em 2026, até a parte desse cuidado com a mobilidade, enfim. Sim. Bom, primeiro, projeto. Eu acho que tudo nasce no projeto. Então, se você tem um bom profissional projetista, esse projetista ele não acredita só no instinto dele. Ele tem que acreditar e ele tem que estudar muito e se aprofundar. Ele não pode ser superficial, né? Quando você é superficial em alguma coisa, você não é bom naquilo. Você tem que se aprofundar. Quanto mais você se aprofundar naquele assunto e não tiver medo de perguntar, né, que nem a BPP está sempre de portas abertas, né, o trabalho de vocês também está sempre de portas abertas para compartilhar conhecimento, ensinar, aprender junto. Então, não tenha medo de perguntar. Projetista, não saia projetando, acreditando que tudo que você está colocando lá está certo e que nunca nada vai mudar. As normas mudam constantemente, os regulamentos mudam constantemente, as necessidades dos clientes mudam constantemente. E ali pode estar um problema de segurança contra incêndio. Então, primeiro conselho, sempre pesquise, fuce bastante, se aprofunde, não tenha medo de perguntar. O segundo conselho, isso é para o público geral, que eu gosto sempre de falar, você buscar estabelecimentos que estejam regularizados. Significa que esse estabelecimento vai estar seguro contra todos os males de incêndio? Não. Mas imagina aquele estabelecimento que nem isso tem, que nem se preocupou em tirar, ou que não conseguiu tirar. Esse com certeza vai estar muito pior do que aquele que tem uma licença. Então, vai contratar um buffet infantil, pede a licença e pergunta qual que é a validade, pede o documento, eles são obrigados a te mostrar, né, a VCB, o PPCI, né, a licença do bombeiro tem que estar lá presente. E o poder do consumidor mexe no bolso do empresário. Então, quando o empresário vê que os seus clientes pedem isso, ele começa a dar mais valor. E para ele, começa a virar um investimento e não um custo. Porque eles sempre olham isso como um custo, não como investimento, né? E segurança é sempre investimento. Então, pedir para todo o público sempre exigir né, um AVCB. Até para restaurante eu peço. Eu sou um cara meio chato. Academia, você vai fazer qualquer contratação de um serviço ou utilizar um ambiente, solicita isso. Você vai ver que eles vão começar a valorizar a segurança contra incêndio e eles vão dar ouvido porque pode doer no bolso deles se você escolher o outro. Mas a sementinha vai ser plantada. Hotéis, né, por exemplo. Eu fui para Santa Maria, foi difícil eu buscar um hotel que tivesse licença vigente. Nossa. E eu cheguei a ficar num que não tinha, aí eles falaram, não, a gente está fazendo. Aí 3 anos depois, eu liguei no mesmo hotel, que é o que todo mundo lá recomendava, estamos tirando ainda. Aí eu falei, não é possível.
né? Não é possível que tá tirando ainda, né? Tá Isso que é tirando com Santa a minha, Maria, né? tá tirando com a minha cara, É, né? Tipo, eles não concluíram o que eles estavam. não Mas concluíram. isso que é Santa Maria, né? Que tem Santa um Maria, pois é. histórico. Foi difícil. Eu busquei uns 10 hotéis assim, encontrei 2 com licença e bem complicado, viu? E a terceira dica? E a terceira dica de eletromobilidade, tomar muito cuidado com os equipamentos que você utiliza. Então, busque sempre carregadores de qualidade, verifique se a sua instalação elétrica está adequada. Então, se ela for muito antiga, por exemplo, provavelmente ela não tem dispositivos de segurança. Então, DR, né, que vai desligar sozinho, DPS, proteção contra surto. Verifique a amperagem das tomadas. Então, quem vai carregar, por exemplo, um carro elétrico com um carregador de emergência, isso é um grande perigo, porque ele fica por horas ligado na tomada e aquilo lá pode sobrecarregar, esquentar, e nem sempre esse carregador ele tem um sistema de proteção, que é normalmente um medidor de temperatura que passou de 70 a 80 graus, ele desliga. E se a tomada não estiver aterrada, também pode gerar um outro risco. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Não faça gambiarras, não compre adaptadores, não compre coisas que não são regulamentadas. Ótimo, ótimo. Então, 3 dicas completamente importantes e necessárias. A do restaurante, né, de pedir certificação é a que eu mais gosto. Quando eu casei mês passado, eu pedi pro Parabéns. pessoal, falei, pode mandar a certificação, quero Boa. ver como é que tá tudo. Dica que eu aprendi com Que você em ótimo. outro podcast. Agora, Rogério, onde a galera consegue tirar dúvida contigo, saber mais sobre a BPP, em quais redes sociais? A gente tem um Instagram, a gente tem um LinkedIn, temos também o canal Atendimento, então atendimento@abpp.org.br. A gente deixa aqui embaixo Isso. também. E temos o WhatsApp também da BPP, então fiquem à vontade aí para nos procurar. Mas nosso site tem Vai ter todas as todas instruções também. informações. Tá bom. Rogério, muito obrigada mais uma Obrigado, vez Rê. pelo seu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar todas essas informações. Para quem quiser ver as fotos dessa viagem, do treinamento que o Rogério comentou com a família dele, tem lá no LinkedIn, porque eu lembro que eu ia acompanhando em tempo real e falava, meu Deus, que incrível. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar e por topar levar cada vez mais conhecimento para a comunidade da Prev. Legal, Rê. Para mim que é um grande prazer e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Bom dia, São Paulo! Prev Comunidade, todos apostos. E começou a 4ª edição da Prev Weekend. Olha, eu acho que esse é um processo que transforma a gente, ele é transformador de fato, né? Ou seja, realmente não é só um projetinho, é um movimento de vida mesmo. Ter o contato com pessoas que sofreram de fato com grandes incêndios e mostrar que um grande incêndio, ele nos traz a memória do porquê estamos aqui e o que nós devemos fazer a partir daquele momento. Eu entrei na área da prevenção, né? E quando eu entrei na Prev, foi um período que eu estava pensando em desistir. E eu orei muito para Deus mostrar um caminho e apareceu um vídeo da Renata para mim. Do nada apareceu um vídeo dela falando do evento. Foi aí que eu conheci a Renata e foi aí que eu conheci a Prev. Isso faz alguns anos já, desde a primeira Prev, né? E aí desde então estou aqui na 4ª edição. Eu só não vim na segunda, mas eu vim na primeira, na terceira, na 4ª, estarei aqui nas próximas. Porque projetar não é apenas cumprir normas, é transformar conhecimento em segurança, segurança em credibilidade e credibilidade em legado. Vocês saem de vários estados e vocês estão aqui buscando prevenção, conhecimento para salvar vidas de pessoas que às vezes vocês nem conhecem. E vocês entendem, então, o motivo e a importância do que vocês fazem aqui? Se não somos nós, quem que vai projetar a segurança? Se a gente está falando que não tem essa cultura, não tem essa conscientização, qual é a nossa missão como projetista? Conscientizar as pessoas. É justamente isso. As pessoas não têm bola de cristal. Então, se a gente não fala, se a gente não comunica, se a gente não divulga o que a gente faz, as pessoas não vão saber. Podem pegar coisas que vocês gostam, conectando com histórias, né, de vocês. Então, contem as suas histórias, porque vai ter pessoas que vão se conectar com elas. Eu acho que das outras prévias, eu acho que essa foi a mais impactante, porque eu vi muito o favor de Deus aqui. Fazer parte dessa comunidade representa para mim um elo entre aquilo que eu sou, a proposta
né? E a proposta da própria Prévio World. É saber que eu estou plantando uma semente, eu estou participando de uma comunidade que eu sei que está fazendo diferença, que está fazendo história. A prevenção, eu entendo que é verdadeiramente viver o propósito de salvar vidas. Embora a prevenção também auxilie nessa preservação de patrimônios, mas a vida tem primeiro lugar, né? Então, se nós temos o valor pela nossa vida, pela vida dos nossos, é importante que se trabalhe prevenção. Isso não vale só para incêndio, a prevenção é uma palavra muito ampla. Ela funciona para trânsito, para incêndio, para afogamentos, para todos os níveis, né? Prevenir é sempre o melhor caminho, né? É prevenindo que a gente consegue salvar vidas. Para você que viveu esse fim de semana junto com a gente, você não pode esquecer, nós estamos aqui pela causa, pelas pessoas e pelo movimento. É para salvar vidas que você existe, é para salvar vidas que você projeta. A excelência do projeto depende do questionamento do projetista.